Eu não vou enrolar pra vocês, porque eu sei que muita gente ama o meu conteúdo da Coreia, quer ir pra Coreia e tudo mais, então... Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você me segue lá no meu Instagram, então você já sabe que eu não estou mais na Coreia, né? E também pela minha roupa de calor, pelo novo cenário, vocês já devem saber que sim, eu fui embora da Coreia. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu fui embora da Coreia, se eu irei voltar pra Coreia ou pra outro país, ou se eu vou ficar aqui no Brasil mesmo. E também eu vou mostrar pra vocês, no meu ponto de vista, tá? Os pontos positivos e os pontos negativos de morar na Coreia depois desses quase 2 anos. Então vamos lá. Eu não vou enrolar pra vocês, porque eu sei que muita gente ama o meu conteúdo da Coreia, quer ir pra Coreia, e tudo mais. Então sim, gente, eu irei voltar, tá? Já tô avisando pra vocês, eu irei voltar. Mas antes eu queria explicar um pouquinho o que aconteceu pra poder desistir do meu visto e voltar pro Brasil antes do meu visto ter acabado, né? Porque ainda eu teria alguns meses na Coreia antes do meu visto de 2 anos acabar. Então vamos lá. Pra quem viu meu vídeo, vê meu canal e tudo mais, é ativo aqui no canal, sabe que eu tava estudando coreano, né, na faculdade, que inclusive tem tour dela aqui, tem como se inscrever em uma faculdade coreana se você quer ir pra Coreia, mas não sabe como, sabe, não quer pagar agência porque é tipo absurdo de caro, mas você quer muito ir, você tem um dinheiro guardado e dá pra ir sozinha? Dá, porque eu fiz isso, então tá tudo explicadinho nesse vídeo aqui, tipo, tem tudo, gente, tá tudo completo, vai lá depois. Enfim, eu tava estudando nessa faculdade de coreano. Quando eu cheguei no nível 4, eu consegui um emprego de meio período. Só que esse emprego de meio período, ele ficava em outro bairro, o que acabou que eu tinha que ficar pegando 2 ônibus pra ir. Às vezes um ônibus e um metrô pra voltar, 2 ônibus pra voltar. Acabou que eu ficando muito cansada, eu ficava muito assim desgastada, porque meu trabalho era à noite. Além de ter estudado de manhã e depois também estudado à tarde, né, pra prova e tudo mais. E o nível 4 era assim, muito difícil pra mim, entendeu? Já tava muito difícil antes de arrumar emprego e depois ficou tipo pior. Nesse meio tempo, todos os meus amigos que eu tinha feito estrangeiros, eles saíram da Coreia, eles foram embora da Coreia. Então eu tava meio que sozinha, né? Que inclusive eu desabafei muito no Instagram e aqui também no YouTube. E tava com um emprego que eu gostava bastante, só que acabei ficando muito cansada, muito cansada mesmo. E meio que me desmotivou muito de estudar. E acabou que eu foquei mais no emprego do que no estudo. Aí acabou que aconteceu várias coisas ao mesmo tempo. A igreja que eu tava frequentando meio que me expulsou por ser estrangeira, sim. Isso acontece dentro da igreja. Se você quer saber como que aconteceu, assiste esse vídeo dos 1000 inscritos, porque lá eu conto tudo detalhado, não vai caber aqui nesse vídeo. E então... eu tava com esse emprego que acabou que por conta do visto, do problema do visto, eu tive que sair desse emprego. Acabou que eu fiquei sem emprego, sem amigo e sem igreja. Então aconteceu muitas coisas que me levaram a realmente pensar, né, no que eu iria fazer na minha vida depois. Aí, depois que aconteceu tudo isso, eu comecei a procurar outras igrejas pra ir. Eu tinha achado uma que, tipo, não era uma igreja que eu queria permanecer lá, porque eu não concordava com algumas coisas que, tipo, eles estavam meio que distorcendo a palavra. E já tem um histórico disso no Brasil, então, assim, eu fiquei lá por motivos errados, entendeu? O motivo que eu fui pra lá era um motivo errado, então eu realmente, tipo, fui errada no caso. E enfim, comecei a frequentar essa igreja, papapá. Mas acabei que eu comecei a me afastar muito de Deus nesse meio, entendeu? Eu acho que também pela falta de amigos cristãos no meio, acabei que me afastei muito de Deus. Eu não tava gostando do que eu estava vivendo no momento. Desmotivada muito de estudo nessa faculdade, eu não gostava do meu bairro. Aconteceu que problemas com o colega de quarto, que minha filha, que eu vivi um inferno. Minha última colega de quarto, que eu tive que me mudar pra longe da faculdade. Então, além de tudo que tá acontecendo, eu já tava desmotivada com o estudo, eu tive que me mudar longe da faculdade. Então eu tive que acordar muito cedo pra pegar 2 ônibus e ir, ou andar tipo 30, 40 minutos pra pegar outro ônibus e ir. E acabou que eu não tava mais gostando da faculdade.
Pode ser que é um problema meu, tá? Essa faculdade é uma das melhores da Coreia, uma faculdade boa, mas aconteceu tantas as coisas comigo de uma vez que me deixou acabando muito estressada e eu não tava mais gostando dessa faculdade, eu queria mudar. Então o que aconteceu que, pra mudar de faculdade, eu já tinha decidido isso, que eu queria mudar de faculdade, um ambiente novo, do começo, porque eu também queria ficar nesse meio. Eu consegui uma igreja nova, que é onde eu tô agora, e foi de Deus, essa resposta de Deus mesmo, uma igreja séria, que prega o evangelho, que faz evangelismo e que as pessoas realmente me acolheram nesse lugar, porque nas outras não foi assim. Pelo fato de eu estar numa igreja coreana, nas outras igrejas que eu estava, eu não fui tão acolhida assim, por fato de eu ser estrangeira, né? Pelo fato de eu ser a única estrangeira na igreja. E então, depois que eu encontrei essa igreja, eu falei, não, eu quero me mudar pra mais perto, porque a minha igreja fica um pouco, quase fora de Seul. Então, da minha faculdade, né, do meu lugar onde eu tava morando, dava 2h30 de ônibus. E pra voltar, pior ainda, né? Porque voltar era à noite, aí ficava quase 3 horas, chegava tipo madrugada, então tava dando uma bola assim, minha filha, de neve que não tava dando pra mim. E aí eu decidi que eu queria mudar de faculdade. Então, pra mudar de faculdade na Coreia, nós brasileiros, pelo menos, a gente precisa sair do país e pegar um novo visto. Então, eu já tinha comprado, eu já tinha enviado todos os documentos pra essa faculdade nova que eu queria ir. Tava tudo certinho, eles aceitaram meus documentos, aceitaram tudo certinho. Comprei minha passagem pro Japão, pra poder ir lá no Japão, trocar o visto e voltar pra estudar nessa faculdade nova. Só que quando eu tava lá no Japão, a faculdade simplesmente cancelou minha inscrição. Ela falou, olha, tá tudo certinho, mas teremos que cancelar a sua inscrição. Eu fiquei, Jesus amado, e agora? Eu vim pro Japão pra mudar o visto, mas acabou que eu não vou ter visto, entendeu? E já tinha comprado passagem de volta pra Coreia. E que acabou que aconteceu foi que eu voltei do Japão pra Coreia sem visto, como visto de turista, né? Sem visto. E aí eu fiquei muito desanimada, não sabia mais o que fazer, porque a faculdade estava tudo certinho, tava na hora de pagar e do nada cancelou. E aí então eu falei, caramba, não sei o que eu vou fazer, então eu vou ficar 3 meses como turista na Coreia e vou ver o que acontece. Vou pensar, ver alguma situação pra ver o que acontece. Aí eu falei, mas se eu também tivesse ficado naquela faculdade que eu não tava gostando, eu acho que seria pior. Então eu fiquei 3 meses sem fazer nada, entre aspas, né, que eu consegui vários trabalhos pra me sustentar e também pensar. E acabou que eu decidi realmente me aplicar para outra faculdade. E aí eu apliquei e deu certo. Então, nesses 3 meses que eu fiquei morando perto da igreja, né, eu percebi que realmente queria tentar de novo na Coreia. Apesar que tudo aconteceu, tudo difícil, tem toda essa questão que pra muitos pode ser besteira, né? Ah, Rebeca, por que você saiu? Porque você estava sem amigos? Também, né? Mas aconteceu tanta coisa que me fez sair, então cada um tem sua história. E aí, a igreja foi uma 90%, acho que tomou a minha decisão, né? Claro que eu orei antes, mas eu percebi que ter uma comunidade na Coreia, sabe? Não falo de amigos coreanos apenas, mas ter uma base firme de uma comunidade cristã mesmo, pra sabe, como que congregar, eu acho que realmente me fez ficar lá na Coreia. Porque eu acho que o que pra mim eu não conseguiria ficar na Coreia sem ter amizades. Como eu falei, nesses 3 meses que eu fiquei sozinha, foi uns dias assim horríveis que eu queria ir embora da Coreia, não queria voltar mais, porque eu acho que não é um lugar, mas sim acho que são as pessoas que fazem o lugar, sabe? Porque se eu não tivesse encontrado essa igreja, se Deus não tivesse me guiado até lá, eu com certeza teria me perdido de novo, né? Porque eu tava muito afastada de Deus naquela época. E também eu não teria vontade de ficar na Coreia sem amigos, entendeu? E como eu não tava sem faculdade também, eu não tinha como encontrar ninguém, porque eu não tinha eu tava sem trabalho, sem faculdade, e se eu não tivesse a igreja, realmente eu acho que eu já teria ido embora da Coreia há muito tempo. Então foi isso, eu decidi, eu apliquei para outra faculdade e irei começar agora em março,
Então esse vídeo que vocês estão vendo, pode ter certeza que eu já estou na Coreia. Então foi isso. Por que eu voltei do Brasil? Foi porque deu todo esse rolo e acabou que eu voltei pra cá pra tirar meu visto, ver minha família também, porque depois eu acho que não sei quanto que eu iria voltar novamente. E foi isso. Então a igreja, realmente a minha comunidade, né, a comunidade cristã onde eu estou agora, teve grande parte aí da minha decisão de poder ficar na Coreia, porque eu me sinto assim ativa também, né, pra servir a igreja. E eu sempre tive essa paixão por missões e pela Ásia também, tipo, desde 2016. Então, tipo, não de doramas que eu falo, mas tipo, de pregar o evangelho na Ásia. Então eu acho que, por enquanto, se deu tudo certo até agora, é a vontade de Deus, né? E é claro que eu queria muito ter ido nessa faculdade, que era uma faculdade cristã. Acabou que não deu certo, eu tentei aplicar 2 vezes, não me aceitaram. E às vezes não é o plano de Deus, né? Às vezes Deus quer que eu fique em outro lugar. E tá tudo bem. Mas agora, resumindo, é isso. Eu irei voltar pra Coreia. E sim, vai ter muitos projetos novos pra vocês que querem vir pra Coreia. E vai ter vlogs, vai ter viagem, vai ter muitas participações também aqui nesse canal, não só de mim, né, mas vai ter amigos estrangeiros, amigos coreanos, e eu espero que vocês gostem desses novos conteúdos que virão aqui nesse ano de 2024. Agora vamos parar de falar, né, o resumão que deu, esse vídeo é grande, desculpem, mas agora eu irei falar primeiro ponto positivo de morar na Coreia pra mim, que é o que ganha de todos, eu acho que não tem outra coisa melhor que isso, que é a segurança. Pra mim, gente, eu acho que poder andar sozinha, quem vê meu canal sabe que eu viajo até pro interior, que é tipo, não tem quase estrangeiro lá, tem que se virar no coreano mesmo, sozinha. Eu ando com a câmera gravando vídeo, eu ando com o celular mexendo no celular, não preciso guardar, né, aqui dentro, ou então sair sem celular de casa, e poder andar de madrugada. Eu sei que tem que tomar cuidado, tá? Não tô falando que a Coreia é perfeita em segurança, mas poder sair de noite sozinha, sabe, e andar em becos, é claro que eu já tive medo andando em beco, mas de não ter nada acontecido comigo, diferente do que já aconteceu no Brasil, é um ponto assim muito positivo, porque no Brasil, eu vou contar um caso, eu moro em Brasília, pra quem não sabe, é muito mais seguro, né, em relação ao Rio de Janeiro, São Paulo, como a gente pode ver nas notícias, mas já aconteceu várias vezes em questão de tentar me sequestrar, né? No caso, Deus realmente me livrou, porque eu já tive muitas tentações de sequestro. E também teve uma vez que eu tava voltando da faculdade, eu tava indo isso era de manhã, 10 da manhã. Eu tinha feito a prova, acabou a prova, eu tava indo pro ponto de ônibus. Tinha um homem lavando o carro ali, né, nas casas, entre as casas. Eu passei pelas casas porque tinha 2 caminhos, um pelo mato e um pelas casas. E é claro que eu fui pelas casas. E aí, quando eu tava quase chegando no ponto de ônibus, eu olhei pra trás, porque eu tava com medo, né, de andar sozinha ali. Porque, tipo, tinha um homem lavando o carro, mas era só ele. Então eu tive que andar um pouco rápido, olhando assim pros cantos. E quando eu olhei pra trás, tinha um homem correndo atrás de mim. Ele abaixou as calças, literalmente, e saiu correndo atrás de mim. Então foi um momento que eu me senti assim tão fora da guarda que eu falei, caramba, o que eu faço? E eu não conseguia voltar, né, porque ele tava lá. Então eu tive que sair correndo até o ponto de ônibus, conseguir chegar. E aí já tinha pessoas lá e aí ele foi embora. Então esse é um dos casos que aconteceu comigo. Então se não tivesse pessoas ali naquele ponto de ônibus, se eu não tivesse conseguido chegar até o ponto de ônibus, eu não sei nem o que aconteceria comigo hoje. Acho que eu nem estaria aqui hoje, né? Então, esse é um ponto positivo pra mim na Coreia, a segurança. Outra questão da segurança na Coreia é que os coreanos mesmo, tipo, se você vê um cartão de crédito perdido no chão, ninguém pega. Eu acho isso, tipo, absolutamente fora de entendimento, porque não acontece, acho que nem no outro país, sabe? Então, eu já vi vários cartões de crédito no chão, o povo passava, ninguém pegava. Outra coisa também na Coreia é que, tipo, você tá num café, então eles fumam pra caramba aqui. Isso já é outro ponto ruim de mim, por isso que eu não gostava do bairro da minha faculdade. Esse foi um dos pontos que eu quis mudar do bairro da faculdade. Enfim,
Eles fumam muito aqui, muito. É uma fumadeira exagerada na Coreia, né, no caso, tô no Brasil. E aí, eu tava no café, isso acontece direto, isso é confirmação, você pode ver qualquer vídeo que vai falar a mesma coisa. O homem deixou o computador, a carteira, o celular na mesa, foi embora ali, foi lá pra fora, começou a fumar. Ninguém tocou em nada dele, nada. Então, eu não faço isso, né, porque eu sou brasileira, mas poder ter essa liberdade e ninguém fazer nada, tipo, com você, é algo que me deixa, assim, surrealmente com vontade de ficar na Coreia pra sempre, só por causa da segurança. Então, esse é um ponto positivo, assim, perfeito pra mim. A segunda coisa pra mim foi, né, não sei se foi pra você que mora na Coreia, mas pra mim foi a facilidade de conseguir um emprego, meio período no caso, sem experiência. Porque, pra quem não sabe, eu sou formada em 2 faculdades, em design de exteriores e recursos humanos, e desde 2018 que me formei no ensino médio, eu queria arrumar um emprego de meio período, né, pra faculdade, porque eu queria viajar, enfim, tava planejando já pra ir pro exterior, eu queria juntar dinheiro desde 2018, e eu não conseguia arrumar de jeito nenhum, entendeu? Eu queria arrumar, eu me inscrevi em vários empregos de meio período, até babá, criador de cachorro, não conseguia de jeito nenhum, nada. E aí eu pensei, depois da faculdade talvez eu consiga, então eu me formei em design de exteriores, e aí eu tentei emprego normal mesmo, não sei se é meio período depois, né, em lojas de design de exteriores, coisas de arquitetura e também lojas, né, não consegui, então eu tentei meio período, sem ser na minha área, também não conseguia, porque eu não tinha experiência. Como é que eu vou ter experiência se eles não me contratam? Entendeu? Eu não consigo entender isso, não consigo. Então acabou que eu não consegui emprego de jeito nenhum. Eu já me inscrevi em faxineira, copeira, trabalho na hamburgueria, enfim, todos que você pensar. Trabalho na Ray-Ban não, tipo, loja de óculos, e eu não conseguia emprego porque eu não tinha experiência. Eles me chamavam, eu falava, já falava no começo, não tenho experiência, mas sou pronta pra aprender. E aí, no final, eles falam, não vou poder contratar porque você não tem experiência. Então, por que me chamou, gente, pra entrevista se já não ia me contratar porque eu não tinha experiência? Enfim, esse foi um ponto positivo na Coreia, porque eu falei já pra eles que eu não tinha experiência, mas pelo fato de eu ser estrangeira e falar inglês, eu consegui vários empregos. Rejeitei a maioria porque eu queria mesmo o emprego que eu tinha conseguido com as crianças, né, que eu amo criança, então eu queria trabalhar com as crianças. Trabalhei lá por 4 meses, eu acho, mas por causa do problema do visto, né, tive que sair. Então, esse é um dos pontos positivos aqui na Coreia, foi que a facilidade de arrumar emprego de meio período, tá, gente? Já emprego full time, eu não posso dizer porque eu nunca apliquei, mas meio período, pra mim foi muito fácil, porque mesmo sem experiência em nada, agora eu tenho, graças a Deus, eu consegui arrumar várias propostas de emprego, porque aqui na Coreia a maioria dos coreanos não falam inglês. Então, se você fala inglês, gente, você tem essa oportunidade a mais do que os coreanos, porque principalmente em área turística, eles precisam de gente que fala inglês. Inclusive, tinha um restaurante que falou pra mim, que só perguntou se eu falava inglês, eu falei sim, e ele falou, mas eu falei pra ele, olha, eu não tenho experiência, tá, em nada. E a mulher falou, não importa, a gente te ensina, eu só preciso que você fale inglês com os turistas, tá vendo? Então, se você fala inglês, já é uma dica. Inclusive, depois, aqui no canal, semana que vem, eu acho, já vai sair o como arrumar emprego na Coreia do Sul pra vocês. E o último ponto positivo pra mim é o transporte, gente. Como eu amo o transporte da Coreia. Além de ser, tipo, meio que barato, né, porque em Brasília aqui tá dando R$4, eu acho, R$5, que é a mesma coisa, né, na Coreia. Lá eles têm 1.000 won, 1.500 won, dependendo da sua cidade, né? Em Seul é 1.500 pra cima. E é perfeito, eu amo o jeito, tipo, transporte é bom, fácil de andar e leva você pra Coreia inteira. Além também de possuir o trem-bala, né, que é o KTS, que é o jeito que mais fácil e rápido de viajar pela Coreia, que inclusive se você quer saber outras coisas da Coreia do Sul, outras cidades, você tem a playlist Viajando pela Coreia, que eu viajei sempre a 10 cidades da Coreia com KTX.
Também você consegue viajar pela Coreia de ônibus, que o ônibus é muito bom também, mais barato que o KTX, que já viajei também. Que, tipo, muito bom mesmo, tipo, eu viajo sozinha e é super confortável, é mais barato e vale super a pena. Tem o meio de transporte, o táxi também, o táxi já é um pouquinho caro, dependendo da área que você for. Mesmo assim, se você for com o aplicativo e também pegar no meio da rua. Ah, Rebeca, não é perigoso? Bom, eu já peguei táxi no meio da rua, tô viva até agora, mas eu acho melhor você baixar o aplicativo do táxi da Coreia. E agora vamos para o contras de morar na Coreia, mas lembrando que esses 4 pontos negativos não me fazem querer ir embora da Coreia. Esses pontos negativos é apenas algo que eu não gosto. Mas não é algo, então eu volto pro Brasil. Não quero, entendeu? Os pontos positivos, eles sobressaem os negativos. Então, só estou dando minha opinião. Porque sempre tem aquela pessoa, né? Ah, não gosto da Coreia, então vai embora. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem ama o Brasil, perfeito. Que quer amar o Brasil a vida inteira tem. Você gosta do Brasil, tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. A mesma coisa. Quem mora nos Estados Unidos, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, tamanho lá ainda. E eu também, que moro na Coreia, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas isso não vai me fazer querer ir embora. Então vamos lá, primeiro ponto negativo na Coreia é o custo de vida, isso ganha em primeiro lugar. Bom, o custo de vida que eu falo realmente, o foco mesmo pra mim é a moradia. Os outros pontos de custo de vida, comida, tirando a carne, né, que é cara pra caramba. Mas agora também que tá igual ao Brasil, gente. Então, pelo menos Brasília tá tipo quase igual o preço. Então, pra mim mesmo, o que implica é a moradia. Porque você tem 2 opções. Na Coreia, você quer morar num lugar maior, você vai ter que morar longe do centro. Ou seja, longe do seu trabalho, longe da sua escola, longe da sua faculdade, longe dos pontos principais, né, dos pontos onde a galera vai pra se divertir. Mora muito longe, 2 horas, 1h30 de ônibus, pegando 3 metrôs, 3 ônibus, enfim. Se você quer morar num lugar barato e grande, mas já que você quer ficar perto do seu trabalho, da sua faculdade, dos pontos do seu interesse, você vai pagar caro e vai morar num cubículo. Então eu acho que a moradia na Coreia é super cara, se você não tem um emprego, se você não consegue se sustentar, né, muito, muito caro. É claro que isso é especificamente nas cidades grandes, Seul, Busan, mais ainda Busan se sobressai porque é mais barato do que Seul. Agora, se você for para o interior, é claro que você vai achar lugares maiores e mais baratos, como Incheon, Gyeonggi-do, que é a área no entorno ali de Seul. Mas como eu falei, acho que a maioria vai para Seul, né, o Busan, vai ser caro. Então você tem que decidir se você quer morar num lugar barato e grande, vai ter que morar longe, ou num lugar caro e pequeno. Aí depende também do bairro que você escolher e tudo mais. Eu prefiro morar num lugar pequeno, não como Gocheon, porque eu quase tive uma depressão quando morei 4 meses lá. Mas às vezes tem que morar, né, gente? Mas depois a gente vai sair dessa, em nome de Jesus. Eu prefiro morar num lugar pequeno e caro, bem pequenininho mesmo, do que morar longe, porque eu sei que eu vou gastar mais dinheiro com táxi morando longe do que morar perto. Então eu prefiro morar perto, que eu já vou pra faculdade de bicicleta, vou andando, não gasto dinheiro com transporte, porque tem isso ainda, né? Se você morar longe, vai gastar dinheiro com transporte. E se você estiver atrasado, às vezes você vai querer ir de táxi, ou tá cansado de táxi, então você vai gastando aí mais dinheiro, talvez, do que morar perto. Então tem que ver isso antes. Segundo ponto negativo, relacionamentos. Como eu falei, a cultura coreana e a cultura brasileira é super diferente, né, em questão principalmente de relacionamentos, de poder fazer amizades. Os brasileiros, eles fazem amizades super fáceis, né, tipo, com muita facilidade. Por exemplo, na fila do banco, todo mundo faz amizade com você, convida para aniversário, fala do primo, fala da família, e acaba que começa uma amizade assim do nada. Já na Coreia não existe isso, os coreanos são bem mais fechados que os brasileiros. E acaba que se você não tem uma comunidade de coreanos, você não vai conseguir fazer amizade coreana. Eu já dei dicas de como arrumar amigos coreanos, tipo, sem ter aplicativo de relacionamento, em algum vídeo que eu vou deixar, tudo aqui na descrição, tudo que eu tô falando. Mas, se você faz sua faculdade e, tipo, curso superior, curso de doutorado, mestrado, você vai ter um contato com os coreanos e sim, talvez possa ter um relacionamento aí com os coreanos.
Então você vai ter que aprender sobre isso, que não vai ser fácil, não é tão fácil assim fazer amigo coreano. Você pode ver que várias pessoas que moram aqui faz anos na Coreia têm dificuldade de fazer amigos coreanos, mas não é por isso que você vai ficar sozinho, né? É claro que se você for fazer um curso de coreano, vai ter só estrangeiro, mas você consegue fazer assim amigos coreanos dependendo de clubes. Se você entrar no clube, se você entrar no clube da faculdade, você consegue fazer amigos coreanos. Na igreja, por exemplo, você consegue fazer amigos coreanos. Mas é claro que depende da pessoa, depende do lugar. Mas não é porque você não vai fazer amigos coreanos, ou vai fazer amigos coreanos, depende, que você não vai fazer nenhum amigo, né? Porque os estrangeiros, eles são bem mais calorosos. Então é bem mais fácil de você fazer amigos estrangeiros, porque tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então eu acho que a maioria dos estrangeiros tem amigos do que 90% de estrangeiros, justamente porque é mais fácil a comunicação também, né? Não é só a questão da cultura, mas tem a comunicação, porque como eu falei anteriormente, a maioria dos coreanos não fala inglês, então tem esse problema de comunicação, porque se você chega na Coreia sem falar coreano, só falando um básico do coreano ou inglês, você não vai conseguir se comunicar nem fazer amizade profunda com o coreano, porque a maioria não fala inglês. E o último ponto negativo pra mim, sinto muito meus amigos, mas é a comida. É a comida, gente. Por quê? Eu não gosto de comer comida apimentada, não é nem que eu não gosto, não consigo, entendeu? E também eu tenho outro problema, que é a alergia ao leite, que é um problema pra mim, porque na Coreia a maioria das comidas contém leite, né? Que eu falo comidas doces e tipo pão, essas coisas tem bastante leite. E acaba que a comida pra mim, a maioria das comidas apimentadas não consigo consumir, e acaba sendo um ponto negativo pra mim. Quando eu morava no dormitório que não tinha cozinha, era algo assim muito difícil viver só de delivery, porque era muito caro e eu andava pra caramba e eu comia pouco. Por isso que eu emagreci acho que uns 20 quilos depois que eu cheguei na Coreia. Eu tava bem gordinha, e quando eu cheguei na Coreia, meu amigo, deu um palito, porque eu não comia direito. E acabou que eu tive que me adaptar ali, né? Então eu comecei a comer comidas coreanas, e aí comecei a conhecer outros pratos que não eram apimentados, que eu vi que até gosto, assim. Depois que eu me mudei pro meu apartamento, que vocês viram aqui no vídeo, que tem cozinha, aí eu comecei a cozinhar minha comida, então já não passo mais fome. Mas eu acho que depende, né? Se você não gosta de comida apimentada, tem outras opções, não se preocupe. Mas é questão de gosto mesmo, mas isso não vai me fazer ir embora da Coreia, porque eu tenho cozinha agora, meus amigos. Não se preocupem comigo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí os pontos positivos e negativos que vocês concordam, que vocês discordam. E se vocês querem saber do meu intercâmbio, vou deixar tudo aqui também embaixo. Como eu fui pra Coreia. A questão do visto também tá aqui embaixo na descrição. Tá tudo explicadinho pra vocês. Não esquece que semana que vem, eu acho, tá? Não é confirmação, mas se você tá vendo esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser como conseguir um emprego na Coreia. Como que eu consegui um emprego na Coreia sem ter nenhuma experiência. É isso. Até mais.